Eu sou a Aline Aparecida Hertz, sou mestranda no curso em Estudos Linguísticos da Universidade Federal Fronteira Sul, campus Chapecó. Irei aqui apresentar uma síntese de uma resenha, que faz parte da disciplina Diversidade e Mudança Linguística, da professora doutora Cláudia Rost-Snichelotto. A obra selecionada foi Linguagem, Cognições e Interações. As organizadoras dessa obra foram Cristina Lopomo Defendi, Renata Barbosa Vicente, Maria João Marsalo e a coordenadora Maria Célia Lima Hernandes. Bom, a obra reúne artigos baseados nos estudos da linguagem em inúmeros aspectos, dividida em capítulos conectados com a tríade, já citada, linguagem, cognição, interações, de forma interdisciplinar, desafiando as investigações de várias ciências, muitas vezes trabalhadas de formas isoladas e individualizadas. O livro mostra os vínculos entre essa tríade sobre um prisma contextual, pragmático e sociocultural. Essa prática contextual possibilita estabelecer premissas cognitivas para analisar o mundo e a vivência social, caracterizada por diversos pontos de vista e abordados de forma interdisciplinar, para assim poder contemplar de maneira mais ampla as linguagens, os indivíduos e suas comunidades. Nas 146 páginas do livro, sobre linguagem, cognição e interações, ele se divide em 5 artigos escritos por 8 autoras, que são docentes e pesquisadoras na área de linguagem e cognição. A obra inicia-se com a análise do professor Oberval Teixeira e Silva de Macau, que explana alguns preceitos a serem analisados na obra, tais como razão, emoção, relações de comunicação entre os sujeitos, língua de herança, diversidade, alterações linguísticas, experiências, modos diversos e culturais. Em seguida, como se fosse um capítulo de apresentação, com o título Investigações em diversos prismas, um mergulho aos estudos da linguagem, as autoras, de forma apreciativa, descreve o que será descrito em cada capítulo posterior, sempre enfocando que os artigos são dirigidos para os estudos da linguagem e que a linguagem caracteriza os âmbitos sociais, culturais e econômicos de uma nação. No capítulo que seria o primeiro artigo, intitulado As Relações entre Linguagem e Cognição, uma História da Interação Humana, as autoras frisam que a língua é organizada na mente e que os seres humanos comunicam-se por meio da intercompreensão, e que muitas vezes isto ocorre devido à demanda de mudanças linguísticas, norteadas pela gramaticalização, que são os preceitos concretos que são impulsionados para compreender, elucidar e dissertar sobre fenômenos menos concretos, ou pela lexicalização, que são os processos pelos quais surgem novos segmentos linguísticos, simples ou complexos, ou outros sentidos para as palavras que já existem, as convenções em âmbito lexical. Para auxiliar nessa dicotomia de gramaticalização e lexicalização, sob a ótica do elemento sintático em uma pragmática histórica, opta-se pelo mecanismo da reanálise. O que é isso? É um artifício para investigar percursos sobre o próprio pensamento humano e colaborar para a mudança linguística. No próximo artigo, que é intitulado Consciência e Autonomia no Contexto da Cognição, discutindo o papel da linguagem, destaca-se o aspecto da EAC, que é o quê? Espaço de atenção conjunta. Quer dizer que ter seus próprios princípios no modo de viver e sua identidade, sendo fundamentais para discutir a relação linguagem e consciência, e a partir de vários processos interativos, e numa abordagem intersubjetiva, que contempla elementos como o sentimento, a emoção, consciência que representa fatores sobre as possíveis causas e os efeitos. No próximo capítulo,
um primeiro retrato sociolinguístico, um clique nos habitantes da cidade de São Paulo, aborda, de maneira histórica social, os trabalhos investigativos sobre o português culto em São Paulo e as suas transformações ao longo do processo do século XX, influenciados principalmente por dois fatores relevantes, a imigração portuguesa e o papel da Universidade de São Paulo. Foram fontes de pesquisas os acervos de hospitais psiquiátricos, a amostra do DEOPS, cartas, fluxos migratórios de povos, sempre com a ótica histórica social, como os judeus, Alemanha, França e Hungria, também de outros povos que foram incorporando, como os sefaraditas, chineses, italianos e imigrantes da América do Sul. Outro elemento determinante para a migração foram os adolescentes do interior, com característica do dialeto caipira, para frequentar a universidade. E todas essas culturas falantes de línguas de herança, e, consequentemente, a pluralidade étnica, contribuíram a agregar a formação da língua paulistana, distanciando-se do falar e a escrita dos padrões normativos, ou seja, os aspectos das massas de imigração que afastam da normativa. Até hoje, há inúmeras etnias que continuam a ser aceitas e contribuem, como os timorenses, indianos, coreanos, entre outros, ampliando ainda mais essa miscigenação de São Paulo. No próximo artigo, intitulado Lei A, Mudança de concepção antroponímica em Macau. As autoras expõem de forma primorosa como os nomes, ou de lugares ou próprios, exprimem a cultura de um povo, a conjuntura política e a representação das culturas dominantes. O objeto de estudo perpassa por Macau e nas línguas centrais dos chineses e em menor número os portugueses. A reflexão sobre os procedimentos nominativos do século XX, para compreender os fatores que influenciaram e alteraram quanto à designação dos nomes dos filhos, de gerações posteriores e atualmente em Macau. Um fator foi a expansão dos habitantes portugueses nas primeiras décadas do século XX, devido à conversão dos órfãos ao catolicismo. Desta maneira, recebiam o nome português e permissão para a cidadania portuguesa. Instituições como o Asilo dos Órfãos, da Misericórdia, depois Casa da Infância, colaboraram com esses processos nominativos. Outro elemento, sempre pautados no contexto histórico-social que auxiliou, foram as irmãs canucianas, principalmente a Madre Lucier, que acolhia aos que fossem abandonados para viver na instituição por ela administrada. Os órfãos não usufruíam dos requisitos para ser cidadãos de Macau, então a solução era submetê-los ao catolicismo, ao batismo católico. O batismo representava a inserção na sociedade e, com a bênção da simbologia dos padrinhos, na cerimônia havia o casal de padrinhos, se fosse mulher recebia o nome da madrinha e se fosse homem recebia o nome do padrinho. E às vezes também recebia nomes conforme o nome do santo do dia de batismo. O lar, Santa Infância, não era somente um local para meninas chinesas ou mestiças órfãs, mas também um lugar de preparação para a cidadania para as meninas macaenses. Dessa forma, as pesquisadoras utilizaram no percurso da investigação somente com dados das crianças abandonadas e deduziram que há vários motivos na seleção dos prenomes, entre os quais consagrar a madrinha ou ter um santo como padrinho. Por isso, o objeto de estudo, nome das pessoas, deve ser percebido como um tema cultural, antropológico e étnico. E para finalizar, no último capítulo, há uma pesquisa com livros didáticos, intitulado As capacidades de leitura desenvolvidas por gêneros multimodais, uma análise de livros didáticos. Esse estudo baseados em 2 documentos oficiais, os PCNs e a BNCC, que
fundamentaram a escolha por gêneros multimodais em livros didáticos, pois os livros didáticos ainda são o principal material de apoio aos jovens em bancos escolares. Os avanços tecnológicos acarretaram outras formas de se expressar e de se comunicar, linguagens tecnológicas no novo contexto digital. E isso originou linguagens denominadas multimodais e as multissemiose. Os dois documentos condizem sobre a relevância da linguagem, estabelecida historicamente conforme as demandas sociais de cada instante e que se modificam em sua criação, interatuar e difundir os textos. Nessa pesquisa, analisaram-se no ensino fundamental 2, específico 6º ano, 3 livros didáticos que aparecem à imagem: Singular e Plural, Português Linguagem, e o 3º, Caderno da Cidade. A princípio, fez-se um comparativo entre a coerência dos gêneros tradicionais e os multimodais. Há um pequeno, vamos dizer assim, de forma sutil, o equilíbrio entre os gêneros que já aparecem, dos tradicionais com os multimodais, muitos deles promovidos pelos avanços tecnológicos. Ainda ocorreram análises somente de 2 gêneros textuais dos livros didáticos, o infográfico e o documentário. Analisaram-se 2 infográficos, o primeiro intitulado Pedale Seguro, em que somente a interpretação de dados, e o segundo, Papel versus Tela, que se percebe que há multimodalidade na elaboração, contudo os exercícios propostos ainda não ocorrem, estabelecendo a habilidade que auxilie para os multiletramentos. Em seguida, analisaram-se vídeos, ou melhor, 2 documentários, inseridos para o objetivo da aprendizagem, o primeiro intitulado Ritshoko, que aparece somente para ser visto de forma complementar na atividade. No segundo, intitulado Rio Tietê, o berço do Remo Paulista, esse sim, aprimora a atividade propondo questionamentos sobre as características do gênero e do tema estudado. Bom, devido aos inúmeros aspectos apresentados, de forma concisa e coerente nos artigos, vale salientar que abarcam não somente a área de linguística, mas podem estar vinculadas à área da filosofia, psicologia e educação, conforme o propósito da obra evidenciada, sempre com enfoque interdisciplinar, oportunizando o progresso científicos em várias linhas de pesquisa e investigação, sempre objetivando a linguagem que demonstra a imagem do país pautado numa outra tríade, a cultura, o avanço social e a economia. E, por último, aparece aqui a referência da obra que foi utilizada para se realizar a resenha. Obrigada pela atenção.